Aqui é a rodovia Regis Bittencourt. Estamos aqui em Taboão da Serra, Grande São Paulo. E esse é o cemitério onde está sepultado o Felipe, o jovem que foi assassinado em Paraisópolis em 17 de outubro do ano passado. Quando Tarcísio de Freitas disputava uma vaga ou disputava a eleição com Fernando Haddad no segundo turno. Ele fez um ato de campanha em Paraisópolis, terminou com o tiroteio e um morador de Paraisópolis foi assassinado. Não havia com esse morador nenhuma arma. Foi assassinado com um tiro pelas costas. E a investigação da polícia não apontou o autor, que foi, certamente, quem estava na segurança da campanha do Tarcísio, seja policial militar, que da região, ou seja, os próprios seguranças. Havia um agente da ABIN, havia também agente da Polícia Federal e policiais militares que tinham sido treinados pela ABIN. A Ana Paula, ela está agora indo para a cova do Felipe, mas esta é uma visita que a Ana Paula faz à sepultura do marido. Então, ela está trazendo flores, vai depositar essas flores na sepultura dele. E a Ana Paula hoje, ela está numa luta muito grande para que o caso seja apurado e haja efetivamente justiça para saber quem matou o Felipe, que era uma pessoa que não tinha condenação judicial e foi morto com um tiro. Aqui, olha, a sepultura. Está aqui a sepultura do Felipe. Ele está depositando as flores. Olha só. Para um super pai. Estava escrito, é isso mesmo? Para um super pai. Está aqui a Ana Paula. Ela veio com o filho, que tem 11 anos de idade. Ele estava aqui. Ele preferiu não vir agora, está aqui próximo, justamente porque ele é uma criança e não podemos mostrar quem é, o rosto dele, né, para preservá-lo. E ele tem mais 2 irmãos, e são todos filhos do Felipe, que foi assassinado no dia da campanha, né, no ato de campanha do Tarcísio, e o inquérito não apurou o autor. Era possível fazer isso. Há, por exemplo, seguranças que podem ser identificados. Um dos seguranças do Tarcísio é um agente da Polícia Federal chamado Danilo Campetti. Um agente que ficou conhecido nacionalmente, ele mesmo divulgou, porque era segurança do Jair Bolsonaro. E naquele dia estavam lá, no ato de campanha do Tarcísio, agentes da ABIN. E essas pessoas todas estiveram lá. Um deles foi atribuído a ele a autoria do tiro, um desse policial militar que tinha treinamento da ABIN, mas o exame de balística não comprovou. E aí o inquérito foi arquivado sem que houvesse, sem que fosse apontado o autor de um tiro. Há muito para ser investigado ali, inclusive moradores de Paraisópolis poderiam testemunhar, mas não há relatos, testemunhos no inquérito. E a própria Ana Paula sabe de pessoas, vizinhos que viram, presenciaram e poderiam ajudar a esclarecer este caso. Ana Paula, obrigado, viu, por permitir que a gente registre esse ato muito difícil para você, para a tua família. A Ana Paula tem 29 anos, é viúva, nasceu em Paraisópolis. O marido dela, o Felipe, que foi assassinado, também nasceu em Paraisópolis. Os dois tinham 29 anos de idade. Como você se sente, teu coração, vindo aqui visitar o túmulo do teu marido? Eu me sinto a pior pessoa do mundo, porque até agora não teve justiça, ninguém fez nada, o governo, o Estado não tá nem aí para ninguém, e é apenas mais uma vida, né, que se foi embora. Já foi muitos lá dentro, e ele é um deles, é um a mais. Agora, a versão é que houve troca de tiros. Ele, outras pessoas atiraram na polícia,
tinha um ato de campanha e ele então foi morto desta troca de tiros, com um tiro, né, pelas costas inclusive. Sim. Esta foi a versão oficial. Por que você não acredita nessa versão? Porque eu não acredito, porque se ele tivesse armado, ele tinha, provavelmente, se ele tivesse armado alguma coisa, ele tinha feito, ele estava armado. O Felipe não tinha arma alguma. O Felipe tomou um tiro de costa, virando a moto. Como que alguém virando a moto vai tomar um tiro indefeso? Porque para mim foi indefeso. Ele poderia, se ele estivesse se sentindo ameaçado, eles poderiam ter dado um tiro na perna, alguma coisa, ou até mesmo pegado ele e perguntado. Por que eles não perguntaram? É muito fácil chegar e executar a vida das pessoas. E tem pessoas que viram, que poderiam e que sabem que não foi como relatado na investigação, como aquilo que foi divulgado pela imprensa? Olha, moradores viu, bastante morador viu, porque foi para muita gente ver, tinha crianças em ruas, mas ninguém vai depor. Primeiro porque ninguém confia em policiais, eu não confio. Eles entram, eles arrasam mesmo, eles pegam, eles matam na frente de pai, mãe, e eles não estão nem aí. Então ninguém vai depor. Ninguém vai querer ir num lugar onde não tem confiança. Eu mesma não tenho confiança. E então como é que poderia esclarecer o crime? Eu acho que a justiça tinha que fazer a parte dela, que é realidade. É pegar os agentes do Tarcísio e fazer a balística neles. Por que não fez neles? Eles estavam armados. Eles não estavam nem aí, pra ninguém. Teve tiro, eles deu muito tiro, tinha muita criança na rua. E o que você já fez para tentar acompanhar a investigação ou reabrir a investigação? O que você já fez? Eu entrei, o primeiro passo foi entrar na defensoria e marcar uma consulta para eles entrarem no caso como advogados. E eu entrei e eles não entraram. Eles não fizeram questão de entrar na chamada de vídeo comigo e nem muito menos me deram alguma resposta. Já liguei lá, só que tem que remarcar. E eles não querem entrar no caso, nenhum advogado quer, eles têm medo. E você também procurou advogado particular? Sim, e eles não entram. Por quê? Porque eles têm medo, eles falam que mexer com polícia é a pior coisa. E será que também mexer com o governo, as pessoas querem fazer isso? Não, porque governo é sujo, né? Eles não estão nem aí. E tanto que eu não tenho medo, eu mostro minha cara porque eu quero justiça. E se a justiça tá no mundo, é pra ela fazer a parte dela com realidade, não fingir que não tem tiro, não saiu tiro, mas matou alguém. Tá aqui essa pessoa. Tá aqui, né? Aqui, olha, como ela disse, é o Felipe da Silva, do Felipe da Silva Lima. Ele, 29 anos, não tinha nenhuma condenação judicial, não foi encontrada nenhuma arma com ele. E como ela disse, tem uma pessoa que morreu com um tiro. Sim. E está aqui, como ela disse. E a luta dela é por justiça. E a defensoria chegou a marcar com você a reunião e não apareceu nenhum defensor? Nenhum defensor apareceu, eles não quis saber de nada. Eu mandei até escrito que eu queria justiça, que tinha acontecido um ato em Paraisópolis que tirou a vida do meu esposo, né? E aí ninguém entrou em contato comigo nem por e-mail, nem por nada. E você pode provar que procurou a defensoria, que foi marcada essa audiência? Sim, lá tem um e-mail que eu mandei para eles escrito que eu queria justiça, que teve uma morte em Paraisópolis e que eu queria justiça, e foi quando o Tarcísio estava lá. Mas eu mandei o e-mail, mas não tenho o e-mail em mãos, mas tenho o e-mail com eles. E eles chegaram a mandar para vocês a resposta e marcando a audiência? Não, o dia que ia ter audiência, sim, chegou a marcar? Mandou. No dia eu estava no horário certinho, porque não pode atrasar. Eu entrei às 8 em ponto e ninguém apareceu e ninguém deu resposta, ninguém mandou e-mail falando alguma coisa para mim, nada. Você entrou na sala da defensoria? Sim. E foram eles que marcaram a audiência virtual, vamos chamar assim? Isso mesmo. Foi isso? Isso, eu liguei no telefone e marcou virtual por causa da Covid. Foi virtual e foi agora em fevereiro, é isso? Sim, em fevereiro. Você contou. E o que você queria é que alguém acompanhasse o inquérito, sim, é isso? Que alguém entrasse e pedisse justiça. Foi uma vida que foi perdida. Entendeu? Tipo, tem um pai que hoje tem 3 filhos meus que sofrem. Tem a mãe dele que chora bastante, que a mãe dele não é a mesma mais. É o pai dele principalmente. Então, assim, eu quero justiça e eu vou fazer de tudo para ter justiça. Entendi. Então isso que eu pergunto. Então hoje o teu filho, ele não veio agora, eu pedi para ele não vir. Sim. Ele já estava aqui antes, junto com a própria Ana Paula, mas eu pedi para não vir, por conta de ser uma criança. Mas como é que foi a reação dele quando viu o túmulo? Quando ele viu o túmulo, a primeira coisa que ele fez foi chorar.
Ele sentiu uma dor que eu não desejo pra ninguém. Meu filho de 7 anos hoje passa no psicólogo, ele perde o pai dele, é uma coisa que eu não consigo trazer o pai dele de volta. É uma dor que eu tento entender e eu não consigo, ele também não consegue, ele pede muito o pai dele. E ele também tem, não vou mentir pra vocês, ele tem muita raiva. Ele tem raiva, ele não gosta de ver polícia, ele não gosta de ver o Tarcísio na televisão, porque a dor dele é a dor da perca de um pai, né? Que hoje não tá mais aqui. E foi muito cruel a morte dele, muito. E a outra filha que você tinha com ele? Tem 1 ano e 9 meses. É uma menina? Uma menina, a Zaya. Que não compreende o que Não, ocorreu. mas se ela vê foto, ela fala, chama o papai dela. E ele convivia com vocês? Muito, muito, muito. Assim, Tarcísio, eu e ele era separado, a gente tinha acabado de separar por algumas situações que não dava. Mas ele era um homem maravilhoso, eu vivi 13 anos com ele, então eu não tenho que questionar do homem que ele era. Ele lutou muito para ter tudo que ele teve, sabe? Ele teve as falhas dele há alguns anos atrás, que eu acho que falhar é humano, né? Mas ele era muito presente na nossa vida, muito presente. Eu sabia que se eu não tivesse, ele tinha para dar para os filhos dele. E hoje não, hoje eu tenho que me virar em um monte para poder dar o que comer para meus filhos e ter um teto para eles morarem. E você fala da falha dele é porque houve um registro policial. Sim, em 2013. 2013, de que ele teria participado de um assalto. Só que não teve condenação, ou teve? Hã? Não, condenou porque ele era réu primário. Ele ficou preso há 6 meses, né? Mas ele tinha bom comportamento, ele não tinha nada agravante e aí ele saiu. E depois ali ele nunca mais foi preso. E nunca mais entrou em fazer coisa errada. Agora ele tinha bem também, né? Porque ele tinha a moto dele. Sim. E também tinha o celular dele. Nada disso eu sei. Nada disso. A moto dele eu não sei. Celular dele não veio para minhas mãos, ainda tá no DHPP. Tem relógio, eu acho, dele, que ele morreu com o relógio. Nada disso foi para nossas mãos. Nada. E a moto também ainda está em poder da polícia, do Estado? Sim, Hã? sim. A moto que era dele. Sim. Paga tudo que era dele. Tava tudo certo, ela não tinha nada de errado. E não devolveram a moto? Não devolveram moto, não devolveram relógio, não devolveram nada. Ana Paula, como é que você sente a justiça, o Estado tratando vocês dessa forma? Pra mim não é nada surpresa, porque o Estado, o governo, sei lá, a polícia, eles são assim. Pra você ter uma noção, depois que o Felipe faleceu, entrou já matou várias pessoas lá dentro. Um tempo desse atrás entraram policiais atirando, falando que tinha uma pessoa correndo e atiraram em moradores. Teve moradores feridos com bala. Então assim, isso é indiferente, isso pra mim não é surpresa eles fazerem isso. Porque tem muitos casos, fora o Felipe, tem muitos casos já que morreu muita gente e eles não estão nem aí. Porque é um a menos, é uma pessoa a menos. Não é eles que estão sofrendo, não é a família deles, não são filho deles, não são nada. Então, assim, o que eu queria era justiça, que eles procurassem a fundo, porque se eles procurassem, eles iam achar. Só que eles não são bobos, ele vai procurar o quê? Se são pessoas da laia deles. Quer dizer, você acha que isso é porque é uma comunidade pobre, pessoas pobres, por isso que ninguém dá atenção? Sim, é um a menos. Tarcísio, o que acontece dentro do Paraisópolis não é brincadeira, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Você me chamou de Tarcísio, mas não me confunde, por favor. É o Joaquim. Foi mal. É que você está com o Tarcísio atravessado, né? Sim, né? É que a minha vontade é ver ele. Ele tá na minha frente, eu perguntar pra ele como ele deita na cama dele, sabe? E dorme sabendo que ele permitiu que tirassem a vida de uma pessoa. É isso que eu queria ver ele na minha frente assim, sabe? Porque eu não tenho confiança nele, ele é a pior pessoa que existe no mundo. E eu vou ser bem sincera, da maneira que ele tá, eu tenho a pena dele, pena da alma dele. Por quê? Porque assim, ó, já fala na palavra de Deus que tudo que fizemos na terra pagaremos. O Felipe, ele podia ser o que fosse, mas ele não tinha direito de tirar a vida, só quem tem direito de tirar nossas vidas só é Deus, mais ninguém. Então, eu tenho pena dele, sabe por quê? Porque eu aprendi, Tarcísio, que quando a gente é do jeito que a gente é e que a gente mora, que a gente morre, a primeira coisa que a gente faz é pagar. E a primeira coisa que segue-se o juízo. A gente vai ser julgado, entendeu? Nossos atos aqui na terra não vai ser à toa, a gente vai fazer e tá tudo bem, não. O grandão é Cristo, mais ninguém. É isso que eu aprendi. Você é evangélica? Sim, vou na igreja, eu me afastei bastante, porque é muitas perguntas sem resposta. Mas é uma coisa que eu tenho muita fé em Deus, sabe? Tudo que a gente faz, que a gente plantamos, a gente colhemos.
E a colheita é para todos, não tem aquele que não colha. E você fala que se afastou por causa disso? Sim, me afastei, não de Cristo, mas da igreja. Porque a minha dor não é Deus, não é a igreja, é minha dor. É aquilo de falar assim, mas por que tudo isso? Pra que hoje ver meus filhos sentindo falta dele e o amor dele, porque ninguém supre. Às vezes a família é enorme, Tarcísio, mas ninguém faz por ele o que o pai dele fazia. E desculpa por ter te chamado assim, é porque só de lembrar dele me dá vontade de vomitar. É uma coisa horrível que eu sinto. Eu sou Joaquim. É, tá Joaquim. Tá vendo? Mas você vai cortar esses, né? Enfim, mas isso mostra que você tem alguma coisa que te incomoda muito, que é o que ocorreu e está envolvido com a campanha dele. Por isso que talvez eu nem corte, justamente porque mostra que para você é algo que está na sua mente, que tem que ter justiça para você ter paz também, né? Sim, porque uma coisa que ele sempre falou foi que aonde ele estivesse eu sempre estaria com ele. E eu tô mesmo, porque é uma pessoa maravilhosa, eu não tenho que questionar dele. E eu quero justiça e eu vou conseguir justiça. Ele era um bom pai? Sim. Muito, 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 muito. Hoje ninguém consegue suprir o amor que ele tinha. Hoje os meus filhos, eles se humilham para ter amor. E isso pra mim é horrível. Tipo, saber que todo mundo a família dele tá reunida com filhos e pai. Tipo, ninguém dá atenção direito pra eles. Ninguém. Isso me decepciona como mãe, como mulher, como filha, porque eu também tenho pai. E isso me decepciona porque os meus filhos hoje, eles só têm a mim. É eu pra tudo. É eu pra tudo. Pra tudo é eu. É amor, é carinho, é comer dentro de casa, é pagar meu aluguel, porque se eu não tiver dinheiro eu não como, nem pago. Então, assim, o amor que o Felipe dava pros filhos dele, eu não tenho que questionar. Porque era o pai deles. E eu sabia que se eu não tivesse, ele tinha. Ele tinha pra tudo. E hoje vive só com o seu rendimento. Você recebe algum tipo de pensão dele? Não, eu tentei, mas eles recusaram. Por que recusaram? Porque o Felipe, ele trabalhava por conta e ele não pagava INSS. Então eles recusaram. E você não tem a quem recorrer, um advogado, para entrar com uma ação? Não, porque nem todos os advogados, pelo menos que eu procurei, não quis entrar. É um caso muito sério, gente. Envolve, tipo, pessoas... Eu não confio. Eu não confio neles, eu não confio na polícia de São Paulo, não confio em ninguém. Eu não confio, porque eles são sujos. Eles entram mesmo e fazem. Eu não tenho medo pela minha vida. Mas eles fazem mesmo e ninguém entra, assim. É um caso muito sério. E o fato de que disseram que ele pertencia ao crime organizado, isso tem fundamento? Não. Não tem. É muito fácil você julgar o livro pela capa. Quer dizer que a pessoa tá andando de moto, a pessoa tá caçando o Tarcísio. O cara tava lá dentro. Ele não tava armado, ele não tava com nada. Tava andando de moto. Por que eles não pararam ele? Falaram pra ele que ele tava fazendo ali. Aí foi dar um tiro pra tirar uma vida. Isso pra mim não tem lógica. É muito fácil. Igual eu te falo, eu não confio na polícia, eu não confio na Justiça de São Paulo. Eles são sujos. E é um tiro pelas costas. Como é que alguém está trocando tiro com a polícia? Ele tomou um tiro certeiro. A pessoa que deu isso é miliciana, é a pessoa que vai para matar. Ele não vai para acarinhar a pessoa. Ele vai para matar. Aí eu te pergunto, cadê o tempo de chegada, de pegar o corpo dele e chegada no hospital? Felipe tomou o tiro, era 11h25 da manhã. Felipe foi morto pelo óbito, tá lá escrito meio-dia e acho que 12h06. Como assim? Não tem lógica. Você leva um cara para um posto de gasolina, você quer o quê? Como é que você sabe que foi por Porque os moradores viram. Teve gente que passou de moto e viu. Falou, eles estão lá no posto de gasolina com o corpo dele dentro. Não tem lógica isso, gente. Não levaram para o hospital? Não, direto não. Foi pro posto de gasolina, o que tem lá embaixo. Ficaram parados ali no posto de gasolina? Ficaram lá embaixo com ele. Pra que socorreram? Por que não deixou morrer no local? Porque eles não são bobos. Tem vestígio, gente. Tem coisa pra você ver. Não tem nem balística, não tem nada. Não tem digitais, não tem nada. Cara, nem o tiro, o calibre que ele tomou, eu não sei. Não sei o calibre que ele tomou, o tiro dele. E como é que você soube da morte dele? Me ligaram e falaram, uma colega minha me ligou e falou, Paulinha, corre, porque o Felipe foi baleado. Eu tava indo trabalhar. Então eu saí do ônibus, eu acho que minha alma saiu do meu corpo e andou do meu lado, porque eu saí sem rumo. A primeira coisa que eu queria era que ele estivesse bem. Mas já tinham me falado, olha, ele saiu sem vida.
Aí eu te pergunto, o cara tá sem vida. Pra que eles tiraram do chão? Ele já estava morto, você acha? Sim. Hã? Ele tava agonizando no chão. O Felipe já tem uma filmagem dele, o Felipe já tava branco, pálido. Eles fizeram nada pra ajudar ele, nada. Nem que eles tentassem, mesmo que ele morresse ali. Mas eles não fizeram nada, 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 nada. Eles deixaram ali ele. Moradores viram. Ele deixou ali no chão. Tava nem aí pra eles. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Ali foi uma vida que foi tirada. Não interessa quem era. Era uma vida, era um pai, sabe? Tirar e tá tudo bem. Por quê? Porque os moradores, as pessoas pobres, não tem coragem de correr contra o Estado, contra a polícia, contra seja quem for. Quando ligaram para você, aí você foi pro local, é isso? Sim, fui pro local, ele não tava mais. Fazia tempo que ele tinha... Já fazia tempo. O tempo que ele saiu, ele não tinha nem chegado, acho que não tinha nem chegado no hospital ainda. E o que falaram para você ali no local? Só falaram que ele foi, que já tinham levado ele, mas ele já estava sem vida já. E aí você foi pro hospital? Fui direto pro hospital. Quando você chegou lá? Quando eu cheguei lá, ele já estava morto. A primeira coisa que dois enfermeiros, né, gerais de lá, o chefe geral, falou, olha, a gente fez o que pôde, mas ele já chegou sem vida. Ele falou pra mim, bem antes dele, ele falou que queria ficar mais perto dos meninos, que a gente estava separado. Então ele queria ficar mais próximo, ele queria estar mais presente na nossa vida. E eu falei pra ele, tudo bem. E aí ele falou comigo, era quase 9 horas da manhã. Falou por telefone Nesse com você? Dia, sim. Por telefone? Sim, pelo WhatsApp. Ah, você tem essa mensagem guardada? Tenho sim. Eu mandei pra ele que ele era pra ele comprar umas coisas pras crianças. E ele falou que sim. Você pode mostrar essa mensagem depois? Tá aí? Depois eu almoço, porque meu celular tá com a minha sobrinha. E aos 11h25, e depois contaram que levaram pro posto de gasolina. Sim. E depois é que foram levar pro hospital. Sim, bem depois. Porque se ele estava vivo ainda, tinha que chamar o SAMU, alguma coisa Fazer assim. alguma né? coisa, Bombeiro. eu penso assim, policiais militares, eles são treinados pra tudo. Desde de guardar a vida deles, desde guardar a vida do próximo. Por que eles não fez nada ali? Porque eles não tentaram fazer nada ali. Se eles resolveram tirar o corpo dele do local, ele tinha noção que o Felipe já estava morrendo. Pra que tirou? Eles não são bobos. Ali tem vestígio, ali tinha muita coisa. Então foi tudo mexido ali. Ali foi tudo mexido, aquele local do crime. Foi tudo mexido. Eu tô parecendo que eu não sou nada. Eu não tô conseguindo justiça, eu não tô conseguindo reabrir esse caso que foi arquivado, nada. Então eu me fechei. E tá doendo. Porque é como se eu não sou ninguém. Qual a esperança agora? Olha, a minha esperança é reabrir esse caso e eles realmente, quem fez isso, pagar. Porque foi uma vida. Foi um ser humano que morreu ali. Sabe? E a dor dos meus filhos são a minha dor. A dor deles são a minha dor. E eu quero que reabra esse caso. Tem que reabrir. A justiça tá pra isso já. Você trabalha? Trabalho. E hoje é uma segunda-feira. Por que você veio hoje uma Porque segunda-feira? eu tô de folga hoje. Eu trabalho de terça a domingo. Sexta a domingo? De terça. Terça a domingo, Isso. todos os dias, Todos e você os tem dias. folga só segunda-feira. Só segunda-feira. Então, para não te prejudicar, não vamos nem dizer onde é que você trabalha. Mas você sempre trabalhou na vida desde quantos anos? Desde os meus 15. Desde os seus 15 anos? Sempre trabalhei. E essa história de violência não é a primeira na sua família, né? Não, meu pai faleceu há muitos anos. Mas às vezes eu penso, será que é maldição hereditária? Sabe, assim, é muita coisa, é muito pensamentos. Mas doeu e eu sinto falta dele até hoje, eu nem conheci ele. A minha filha, ela vê a foto do pai dela, ela sabe que é o pai dela. Só que ela não conhece, ela ficou muito pouco tempo, ela ficou 1 aninho, ele fez um bolo pra ela, com 1 ano e 1 mês ele faleceu. E ele foi assassinado também? O meu pai, ele foi pelos amigos dele. Não era. Foi pelos amigos deles mesmo. Agora, seu pai não tinha envolvimento com crime, né? Meu pai trabalhava, ele era guarda. E foi assassinado e a polícia também não esclareceu quem matou? Não, eu acho que nem nunca achou. Você vê como a impunidade é grande. Quando eles querem, eles acham. Quando eles não querem, eles não acham. É o meu ponto de vista, Eles quando querem, eles fazem justiça, eles fazem acontecer. Agora, quando é pra pobre, favelado, esquece. É mais um que perde a vida. Quantos jovens já não morreu? Esses tempos atrás, eu não sei se tem 2, 3 meses ou mais, morreu um menino na Hebe. Você viu, não sei se viu no jornalismo. Morreu um menino na Hebe, passando de moto com o colega dele. Atiraram, policiais militares atiraram de dentro do céu do Paraisópolis pra fora. Matou o menino, gente, uma criança, um adolescente.
É só mais um. Bom, se você pudesse dizer agora, estando aqui para as autoridades, o judiciário, quem está com o seu caso, o que você falaria se estivesse diante deles hoje, de um juiz? Eu mandaria pro Tarcísio. Tarcísio, você deve estar me vendo agora, se você ver essa reportagem, eu quero justiça. Tem um Deus ainda que ele faz e que o homem ele não pode impedir. Eu quero justiça, eu quero que reabra o caso e quem fez isso vai ter que pagar. Se eu tivesse dinheiro, eu contrataria a melhor advogado ou advogada para entrar, porque eu queria, porque não pode continuar da mesma forma que está. Eu entendi. E agora, só para terminar, para ficar claro, o que contam que ele era ligado ao crime organizado, PCC, é verdade ou você não sabe? Não, é mentira. Eu não acredito nisso. Eu vivi 13 anos com o Felipe. E não era brincadeira o nosso casamento, era uma coisa séria. Tudo que tem dentro da minha casa é suor, é luta, era choro, porque a gente não poderia tirar, mas a gente tinha amigos que tiravam um móvel pra gente e ele pagava, eu pagava, entendeu? Ele tinha moto, mas ele fazia bico pra ele conseguir. Então eu não acredito nisso. É muito fácil você matar uma pessoa porque teve passagem lá atrás e julgar. Falar, não, era do crime, é chefe não sei da onde. É muito fácil. E é isso que a justiça faz, ela não é besta, ela faz desse jeito. E você ficou com ele, casou com ele com 16 anos de idade, é isso? Eu fiquei com ele, eu tinha 14 para 15 anos. E ele tinha a mesma idade? Sim, a mesma idade. Hã? Eu faço primeiro que ele, aniversário. Mas vocês foram morar juntos ou eram namorados? Não, a gente morou junto já de cara. 14, 15? Sim, eu morei com a mãe dele. Com a mãe dele? Sim, com 17 para 18 eu engravidei do Gabriel. E era tudo adolescente, eram crianças. Né? Tudo criança. Hã? Tudo criança. Casou muito cedo, né? Sim. E eu fui muito feliz. Muito feliz. E por que você tinha se separado? Você pode falar uma coisa pessoal? Você acha? Foi uma coisa que acontece, eu acho que... A única coisa que eu vou falar é, o homem é falho. Eu acho que nenhum homem é perfeito. E ele falhou, e aí a gente resolveu optar por não ficar mais junto. Isso é por causa de relacionamento, né? Isso. Hã? Isso. É isso, né? Relacionamento não tem nada a ver com a vida que ele... Não, é alguma relacionamento, coisa é que ele casos fez. que ele teve, acabou errando fora do casamento e eu resolvi separar dele. Você não aceitou. Não. Pra Mas- mim foi uma dor muito grande, porque foi uma coisa atrás da outra. Eu separei ele em vida, eu separei dele em 6 meses. Eu separei ele no Dia das Mães e quando foi em outubro ele faleceu, então foi muita coisa muito rápida. Muito rápido, né? Muito rápido. Tá certo. Bom, então tá bem. Então, eu vou acompanhar você, então, saindo. Quer falar mais alguma coisa? Não. Eu quero só justiça e que alguém me ajude. Não pode continuar dessa maneira. Esse mundo tá muito sujo. As pessoas estão sujando demais. E quem tinha que estar protegendo não tá. Tá certo. Bom, a entrevista já tinha terminado, mas ficou um ponto que é importante. Ana Paula, teve gente que viu quem atirou no Sim, Felipe? tem pessoas que viram, moradores, colegas meu que viu. E falou sim que foi o agente do Tarcísio que atirou no Felipe a 50 metros dele. Agora, não pode... Essas pessoas prestariam o depoimento? Não, porque ninguém confia. Primeiro porque eu mesma eu tô dando a minha cara porque realmente eu quero justiça, mas eles são sujos, eles são nojentos, eles vêm, matam e acabou. E eles não vão fazer isso. E tem uma pessoa que viu atirar 50 metros, é isso? Sim. Ele tirou 50 pelas costas quando ele estava Sim, virando a moto, é isso? Ele estava virando a moto e ele tomou o tiro e caiu junto com a moto. É por isso que você sabe, que você falou que ele levou o tiro quando estava virando a moto. Sim, é ele isso? tirou, isso mesmo. E teve uma pessoa que viu, estava mais ou menos 50 metros. Sim, viu. Ele caiu da moto e ainda assim puxaram o corpo dele porque ele não estava perto da moto. Então removeram o corpo dele do local. A Jovem Pan acompanhava e dizia que o Tarcísio tinha sofrido um atentado.
Dizia isso, essa era a narrativa. Isto ocorreu alguns dias depois do Jair Bolsonaro, na época candidato, né, à reeleição, numa disputa com o Lula no segundo turno, ter dito que havia muito risco de entrar nas comunidades, que os políticos não podiam entrar na comunidade, tentando atribuir ao adversário, que era o Lula, uma facilidade de entrar em comunidades, como Paraisópolis. Então houve inclusive divulgação de vídeos que eram fake news, que mostravam inclusive líderes comunitários como se fossem traficantes em apoio à candidatura do Lula. Era falso, era fake news. Então foi nesse contexto que o Tarcísio vai até Paraisópolis e aí há uma troca de tiros. Não foi encontrado, nem foi apreendida nenhuma arma de que teria atirado contra policiais militares, aqueles que faziam a segurança do Tarcísio. Não houve apreensão sequer de cápsulas, porque foi tudo retirado de lá. O local foi limpo pela própria polícia, porque dizia que fez isso para impedir que os moradores alterassem a cena do crime, mas quem alterou foi a própria polícia, o que dificultou a investigação. Enfim, esse caso de Paraisópolis, que, repito, foi divulgado como se fosse um atentado ao Tarcísio, mas depois desmentido pela própria Secretaria de Segurança Pública na época. Não era ainda o governo Tarcísio, claro, ele estava disputando a eleição, a eleição com o Fernando Haddad, ao governo do estado, mas foi divulgado logo depois pela Secretaria dizendo, olha, não foi um atentado, houve de fato uma ocorrência lá em Paraisópolis com tiros, mas não há nenhuma, mas isso não permite afirmar que foi um atentado contra ele. Mas isso foi divulgado imediatamente pelas redes bolsonaristas, por bolsonaristas e também pela Rádio Jovem Pan, que estava acompanhando desde a manhã. E como nós sabemos, houve um pedido, porque isso foi divulgado pela imprensa, ou na verdade uma pressão, mais do que um pedido, para que o cinegrafista da Jovem Pan não enviasse, não divulgasse todas as imagens. A preocupação deles, de um agente da ABIN que trabalhava com o Tarcísio, era saber que imagem ele tinha feito e ele chegou a dizer que essas imagens não poderiam ser publicadas. O que eu quero demonstrar com toda essa narrativa agora, vindo com a Ana Paula, viúva, aqui no cemitério, e fazendo a entrevista com ela, é que o caso de Paraisópolis, que foi, o inquérito terminou sem apontar autoria. Num primeiro momento disseram que era um policial militar, mas o exame de balística feita na arma deste policial militar não comprovou. Não foi da arma dele, não houve, a balística não confirmou que teria sido da arma dele. E a primeira narrativa é que este policial militar, que tinha feito o treinamento na ABIN e era do serviço reservado, ele teria agido como em legítima defesa, já que é policial militar, porque teria recebido tiros. Esta foi a versão da época. Só que este policial do serviço reservado não era a segurança do Tarcísio. E não havia, na época, disponibilidade de policiais militares para fazer a segurança de candidatos a governador. O Fernando Haddad, por exemplo, chegou a declarar que não tinha nenhum tipo de segurança para fazer a campanha. Mas estavam lá. Eram 4 policiais do serviço reservado. Este a quem se atribui a autoria, ou se atribuiu num primeiro momento, mas depois o inquérito terminou dizendo que não era ele, ou não podia comprovar que a arma fosse dele. Esse policial, ele tinha feito o treinamento da ABIN, num centro de treinamento lá em Minas Gerais, em Barbacena. E depois, com toda a investigação, quando terminou a investigação, se é que houve investigação, não se apontou a autoria. Foi um caso sem autoria, um homicídio, um assassinato, e não teve nenhuma autoria. O Ministério Público aceitou esse inquérito, aceitou o resultado desse inquérito, aceitou esse relatório e pediu à Justiça que o caso fosse arquivado. E efetivamente o caso foi arquivado. Como disse a Ana Paula, há aqui, neste campo, um corpo, está enterrado, foi assassinado. Mas
o Estado não apontou quem é que o matou. Eu sou Joaquim de Carvalho e esta é uma reportagem para a TV 247. Eu procurei o governo do Estado de São Paulo e, por nota, o governo enviou ou fez a seguinte manifestação. O caso foi investigado por meio de inquérito policial instaurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, sendo relatado à Justiça em dezembro de 2022. O inquérito policial não retornou à unidade desde então. Questionamentos devem ser encaminhados ao Poder Judiciário. Esta foi a manifestação do governo, do Tarcísio de Freitas. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes e esta foi a manifestação deles. A Defensoria Pública também foi procurada por mim, mas não retornou ao pedido de entrevista, ao pedido de informação. Também entrei em contato com o agente da Polícia Federal, o Danilo Campetti, mas também não houve manifestação. Assim que eles se manifestarem, nós atualizaremos aqui na descrição deste vídeo, se manifestarem. Mas o espaço fica aberto e então faremos essa atualização na descrição do vídeo. Muito obrigado pela audiência. Nós voltamos sempre que houver notícias a comentar. Eu aproveito este vídeo para pedir a vocês que contribuam com o nosso novo projeto de documentário, que é a Máfia de Curitiba, os crimes de Sérgio Moro e a Máfia de Curitiba. Nós vamos contar, aprofundar as denúncias feitas por Tony Garcia e também por Rodrigo Tacla Duran. Vamos mostrar os abusos que foram cometidos lá na Justiça Federal no Paraná. Para isso, eu peço que vocês acessem o Catarse, a plataforma do Catarse, que está na descrição deste vídeo. Desde já, eu agradeço pelo apoio de vocês e continuo e reafirmo o nosso compromisso com o jornalismo independente. Contem sempre conosco, contem sempre comigo. Muito obrigado e até mais.